Shalom, shalom! Sejam muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. Nós vamos falar do capítulo 3 de Ruth. Deixa eu chamar a Alane aqui. Vamos chamar a Alane. Espero que vocês estejam bem. Você consegue fixar o comentário? Paz Deus. Amém, Alane. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Então tá bom, seja muito bem-vinda. Vamos lá para mais um capítulo, né? Mais um capítulo aí de Ruth. Hoje o capítulo 4. O pessoal tá chegando. Muito boa noite a todos que estão chegando. Paz Deus, Shalom, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Todos que estão participando da nossa live, sejam muito bem-vindos, viu? Já já a gente está iniciando, vamos esperar o pessoal chegar. Aqui no Brasil, 9 em ponto, aí na França, 1 ou 2? 2 da manhã. 2 da manhã, 2 da manhã. Joia. Legal, o pessoal está chegando, sejam muito bem-vindos. E quem quiser ir mandando o nome da cidade aí, manda o nome da cidade da onde você está vendo a nossa live. E no finalzinho a gente vai mandar um monte de abraço, tá bom? Pelo menos uma saudação aí para cada cidade que está participando junto com a gente. Todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo à nossa live, que hoje nós vamos falar de novo sobre o livro de Ruth, agora o capítulo 4. 3. Capítulo 3, perdão, 3, isso. Capítulo 3, olha, eu estou adiantando aqui. Capítulo 3, isso. Capítulo 3. Sejam Eu muito tô aproveitando, bem-vindos. enquanto o pessoal tá entrando, tô mandando um aviãozinho também, né? É legal mandar, porque às vezes a pessoa esqueceu ou não viu que já chegou 21 horas. Então o pessoal pode Legal, clicar legal, no. legal. Vamos lá. Boa ideia. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Nós já vamos iniciar. Mais um minutinho só, que o pessoal está chegando, tá bom? Hoje, Ruth capítulo 3. Essa live, nós vamos deixar ela salva para o pessoal que não conseguiu ver, tá bom? Ou se alguém precisa sair por algum motivo, você não vai perder nada. A gente vai deixar salvo lá no meu Instagram, tá bom? A Lani está participando com a gente. Hoje, infelizmente, o Alexandre não vai poder participar, que ele passou por um pequeno acidente. O Alexandre ele faz pedal e nesse pedal de hoje ele caiu numa valeta. Meu Deus do céu. Caiu numa valeta, fraturou o dedo e o punho. E nesse momento, nesse exato momento, o Alexandre está no hospital, mas está tudo bem com ele, mas provavelmente aí ele vai ter que dar uma enfaixada no punho, tá bom? Por isso que ele não está aqui com a gente hoje. Então eu peço perdão e ele também pediu para mandar um abraço para todos vocês aí. Bora então, Alane, vamos começar? Vamos. Bora. Então nós vamos falar do livro de Ruth, hoje capítulo 3, né? É um capítulo de suma importância aqui para a história, né? Para a história do livro de Ruth, porque é um capítulo onde vai se desenrolar algumas coisas interessantíssimas, né? Algumas coisas muito importantes. Primeiro, então, a gente vai fazer aqui uma breve síntese do que aconteceu até agora, né? Então, aconteceu aqui a história de Ruth, ela começa, na verdade, não é nem com Ruth, é com uma família que ela ainda desconhecia, a família de Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, que, por um período de fome em Israel, pelo que a gente entende aqui, pelo que a gente lê, é a época dos juízes. A época dos juízes, então, teve um período de fome, que foi a invasão dos medianitas em Israel. E essa invasão dos medianitas acabava com as lavouras de Israel. Então, o que acontecia nesse período? Algumas pessoas não conseguiam, não tinham força para lutar contra os medianitas e alguns tiveram que sair, fazer um êxodo, né? Sair do seu local ali para procurar um outro ambiente que fosse mais seguro e que eles pudessem ter alimentos. O que acontece é que a família de Elimeleque, junto com Noemi, eles decidem ir para Moabe. E onde é Moabe? Moabe é justamente uma parte ali do lado direito, para quem olha no mapa, do lado direito, chegando em Israel. Moabe, para quem não sabe, é descendente da família de Ló, né? É um descendente direto de Ló, que depois vira uma espécie de tribo ali, um povo, e eles se instalam ali bem na entrada de Israel, né? Bem no comecinho ali de Israel.
e eles são vamos falar assim, de uma crença diferente, né? Embora fossem descendentes lá dos mesmos ancestrais, eles têm uma crença diferente. Os moabitas têm uma crença diferente. E é aí que a família de Noemi com Elimeleque, esse casal com os 2 filhos, resolve peregrinar. São 300 quilômetros de Belém. Eles moram em Belém e agora eles vão peregrinar lá para Moabe. Lá em Moabe, o que acontece? Acontece uma coisa muito triste, né? Acontece que Elimeleque acaba morrendo, seus 2 filhos acabam morrendo depois de terem se casado, e aí a gente conhece as 2 noras, né? As 2 noras de Noemi, e uma delas é Ruth, que agora vai acompanhar ela no final do capítulo 1, capítulo 2, e agora nós estamos no capítulo 3. No capítulo 2 a gente viu que Ruth, ela vai lá, elas já voltaram então para Israel, elas estão ali perto de Belém, e a época agora é a época da colheita da cevada, né? Então ela chega bem na época da colheita da cevada. As pessoas estão colhendo, estão fazendo até uma festa ali, né? Para agradecer a Deus por todas as colheitas. E elas chegam justamente nesse momento aí. Noemi agora ela quer que seja chamada por Mara, né? Que significa amarga, angustiada. Afinal de contas ela perdeu o esposo e 2 filhos. E Ruth, ela dá um conselho para Ruth e fala, olha, a gente morava aqui nessa região e tem uma lei do Todo-Poderoso, uma lei de Deus, que diz, lá em Deuteronômio capítulo 25, que diz que a gente pode ficar por aqui, que alguma coisa boa pode acontecer com a gente. Então você vai lá para o campo, pode pegar as espigas, porque existe uma lei de Deus também, que pobre, viúva, aqui não vai passar fome. Então vai lá, você vai rabiscar espigas, ou seja, aquilo que cair no chão você pode pegar, que é uma lei de Deus, ninguém vai achar ruim. Todo mundo viu ela trabalhando na maior alegria e um homem acabou conhecendo ela, que é o fazendeirão aí, o Boaz, que é filho de Raabe, a meretriz. Olha, gente, que coisa interessante. Raabe, a meretriz, a que deu um lugar para os espias, né? Os espias lá de Moisés. Deu lugar para eles, lá em Jericó. Essa mulher, depois que o muro de Jericó cai, essa mulher se casa com Salmão, que é um dos príncipes de Israel, e nasce um filhinho, e o filhinho é justamente Boaz. E Boaz agora, ele já está madurão, né? Deve estar aí com uns 45 anos de idade. Ruth é novinha, mas aí agora a gente vai ver o que aconteceu na vida desses 2. Vem comigo, não perde a comunhão, o assunto é bom, o assunto é rico, e nós vamos ter uns comentários bacanas aí da Lani. A Lani, fique esperta, me interrompa a hora que você quiser, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa aí nessa síntese? Não, acho que tá completo, tá? Não faltou nada não, tá ótimo. Jóia, então vamos para cima. Ruth capítulo 3, quem tiver a Bíblia, acompanha com a gente aí. Ruth capítulo 3, está escrito assim, ó. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Então, olha que coisa interessante, né? Vamos lá, vamos entender isso daqui. Noemi, lembra que a gente acabou de dizer aqui que ela estava depressiva, ela estava angustiada, ela não gostaria de ser chamada mais de Noemi, ela quer ser chamada agora de Mara, de angustiada, de triste, só que agora ela tem uma ideia. Ela tem uma ideia porque brotou esperança no coração dela. Por que brotou essa esperança dentro do coração de Noemi? Ela estava triste, de repente mudou a vida dela. Mudou a vida dela justamente porque ela lembrou de uma coisa. E aconteceu uma coisa. Quando Ruth volta com 15 quilos de semente de cevada. É muita coisa para um dia de colheita. Então ela fala assim, mas onde você estava? Ela falou, então, eu fui num campo assim, conheci um moço chamado Boaz. Ela lembrou na hora, falou, mas esse aí é nosso parente. Esse moço é o nosso parente. Então, a partir de agora, olha a esperança voltando, né? Apareceu um fio de esperança, a fé foi renovada dentro do coração de Noemi. A mulher que estava toda triste agora fica feliz. Ela fica feliz, ela começa a planejar as coisas na cabeça dela, porque ela está vendo um futuro agora e não é um futuro triste. É um futuro feliz, por isso ela diz o seguinte, e disse-lhe Noemi, sua sogra, disse para Ruth, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Eu quero que você fique bem, Ruth. Eu quero que você não fique triste como eu. Ora, pois, não é Boaz com quem as moças estiveste? Da nossa parentela, quer dizer, Boaz é meu parente.
Olha Uhum. que coisa linda, Boaz, meu parente. Olha que coisa linda isso aqui, né? Então Deus ele vai preparando as coisas, né? Ele vai preparando o tabuleiro e por mais que a gente não acredite, tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora certa de Deus para se cumprir. Já nesses versos, eu gostaria que você falasse alguma coisa, Lani, porque eu achei muito interessante a postura de Noemi, Uhum. essa preocupação que ela está tendo com Ruth. Fala um pouco Sim. disso pra gente. Sim, sim, é justamente essa parte ter a esperança que entra, porque ela reencontra, né, vê um movimento de Deus, mas em nenhum momento ela encontra a esperança por ela. Ela se enche de esperança por um terceiro. E esse é um foco que a gente precisa buscar diariamente. Parar de olhar para si mesmo somente, para nossa necessidade. E muitas das vezes a gente consegue encontrar ânimo, esperança quando a gente vai servir um terceiro, quando a gente vai servir nossa família, quando a gente vai servir a comunidade onde vivemos, o nosso empregador, né? É servir a chave, né? Depois no Novo Testamento a gente vai encontrar que maior é aquele que serve. Mas daí já fica bem explícito para mim essa questão de ela não se encheu de esperança por ela. Ela se enche de esperança dizendo, Ruth tem um futuro, né? É esse futuro de um terceiro que eu posso fazer alguma coisa, eu posso, né? E aí a gente vai entender durante o capítulo o que ela pode fazer e como que ela vai instruir a nora dela. Mas para mim foi assim, também marcou muito essa questão do servir alguém, servir um próximo. E aí, nós que somos Legal. mulheres, nós servimos tantas pessoas, né? Alane, você falando isso, agora me veio uma coisa aqui em mente, né? Algumas pessoas, às vezes, mães, pais, às vezes são tomados por sentimento de tristeza e, de repente, ele vê um filho esforçado, ele vê um filho dedicado e aquilo pode mudar a vida dele através do filho, né? Através de uma pessoa que ele ama. Não necessariamente um filho, mas através de uma pessoa que ele ama, quando ele consegue enxergar que ele que está triste, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que tem toda a vida pela frente. E, de Sim, repente, a vida daquela segunda pessoa transforma a vida dessa pessoa que está aqui. Né? sim. Seria mais ou menos isso. Sim, sim, sim. E mesmo na questão até dessa transformação, né, que foi que no caso de Noemi ela se transforma e a esperança faz com que ela se, se empolgue, né, que ela encontre essa força para continuar. Mas eu acho que até a gente pode até ficar esperando, falando, tem que acontecer algo muito extraordinário, mas o servir no cotidiano. Quando a gente acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou me levantar porque alguém depende de mim. Porque meus filhos dependem de mim, porque minha casa depende de mim, porque lá no meu trabalho só tem eu que sei fazer esse trabalho, então eu vou trabalhar, vou me motivar, encher de esperança, porque se eu não for, eu vou penalizar minha equipe, ou eu vou, as pessoas com quem eu trabalho vão sentir falta, ou quando eu vou servir na igreja, se eu não for, não é só por mim, é por uma comunidade toda que vai ser impactada. Então, a gente pode, mas ela foi um movimento de Deus. Não, o Deus, ele tá nas pequenas coisas do cotidiano. Top. Muito bom. Legal. Vamos seguir aqui, então. Aí ela diz o seguinte, né? Ela cria uma estratégia, Noemi. Ela diz o seguinte, ó, lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Então foi ela para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Top, né? Então a sogra tem uma ideia aqui, ó, falou, essa situação não vai ficar assim, ele é meu parente. Acho que quem está com a Bíblia aí, pega a Bíblia de você, abra aí em Deuteronômio, abra a Bíblia de vocês aí em Deuteronômio, no capítulo 25, no verso 5. Deuteronômio, capítulo 25, verso 5. O quinto livro da Bíblia. Diz o seguinte no capítulo 25, verso 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela
e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Ou seja, existe uma lei aqui. Então, quando a mulher ela não tem filho, era obrigação do cunhado, já que o marido estava morto, era obrigação do cunhado tomar ela por mulher. Olha que cultura, né? Tomar ela por mulher para quê? Para que o nome do irmão, no caso que estava morto, não ficasse extinto, não acabasse. Então ele tinha que ter um filho. Ou seja, o que Deus queria era que o povo de Israel crescesse. Essa ordem veio lá desde o Gênesis. Então vocês se multipliquem pela terra. Depois falou para Abraão, multiplica. Depois falou para Noé, multiplica, né? Antes para Noé, depois para Abraão. Sempre multiplica, multiplica, multiplicai-vos. Então aqui, se um homem morre sem ter filho, a ordem era essa, que o cunhado tome essa mulher por esposa e tenha filho com ela, para que não seja extinto o nome dessa pessoa. Acontece que aqui os dois morreram. Então, os dois irmãos. Então ela não tinha cunhado. Então agora ela vai para Israel e ela sabe que a lei ela se perpetua para o resto da família. Então aqui como Boaz é parente próximo de Noemi, agora é a chance dessa pessoa ser redimida, ou seja, ser tomada como uma pessoa que agora ela vai ter como se fosse uma cobertura ali, né? Vamos chamar assim de uma proteção por parte de Boaz. Noemi pegou isso daí, falou, é isso minha filha, você vai fazer o seguinte, toma um banho, fica cheirosa, capricha na roupa, se unge, quer dizer, passa o melhor creme que você tiver aí, né? Seria na linguagem de hoje, passa o melhor creme, o melhor perfume, né? Arruma o seu cabelo, desce para a eira, que é o lugar onde ele está trabalhando, onde está sendo malhado ali as espigas de cevada, e você vai fazer o seguinte, ele está cansado, na hora que ele deitar para descansar, você vai chegar nele e você vai deitar pertinho dele a hora que ele estiver dormindo, mas você não fala quem é você, ele vai ter que descobrir sozinho. Então, provavelmente isso aqui é à noite, né? Provavelmente já é bem à noite, não tem muita iluminação. Boaz está cansado, depois de festejar por causa da colheita, ele deita ali perto da eira, perto do monte de semente, né? Para ficar perto daquilo, para ficar perto da alegria do trabalho dele. Então ele se deita ali e aí a Ruth chega. E ela chega do jeitinho que a sogra mandou. Fala aí, fala para nós isso aí. Duas coisas que eu fiquei curiosa de saber por que ele foi fazer à noite, né? Aí eu fui entender um pouquinho esse costume aí e entendi que o agricultor ele trabalhava à noite para aproveitar daquela brisa, né? Porque eles jogavam a cevada e tirava a própria brisa tirava o que não era o que é palha, né? O que não era o grão. Então ele vai à noite por conta disso. Então isso já me chamou a atenção de que Boaz era um homem muito trabalhador. Então ele trabalhava de dia e de noite. E essa questão que ele se deita, né? Seja para proteger também um pouco os grãos, né? Imaginamos que podia ser, sei lá, de repente roubado, alguma coisa. Então ele se deita ali para essa proteção. Então ele se preocupa com aquilo que é dele, né? Se preocupa com a casa dele. Então a gente pode pegar um gancho aí também para os homens, né? De trabalhar, de cuidar, de tomar prestar atenção, né? Proteger aquilo que é deles. E a questão que Ruth ela se prepara e ela observa, porque ela está aprendendo ali como se portar, como se adaptar bem, eu acho muito, muito que dá para aplicar muito na nossa vida. E o fato que ela se prepara, né? Como a noiva se prepara para um casamento, e isso às vezes falta, né? Não sei, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, eu não encontro ninguém ninguém quer saber de mim, eu tô ficando encalhada, tô ficando velha, mas a pessoa não se torna agradável de ver. Né? A pessoa de qualquer jeito não toma conta de si, não estou aqui exortando a vaidade, não, gente. É ser agradável, né? Estar bem vestido, estar limpo, estar com uma veste que você se senta bem. Porque quando a gente se sente bem, os nossos olhos brilham. E o primeiro olhar, né? Fala assim, me apaixonei pelo primeiro olhar. É isso, a pessoa tá tão bem que quando você olha para a pessoa, você fala assim, nossa, essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida, né? Então a gente pode aprender isso também para aplicar aí no nosso dia a dia. Muito legal. E aí eu pegando um gancho com aquilo que você falou, olha, vão surgindo as ideias, né? Ele se deita perto da eira, ali perto do monte de grãos, que já está pronto, já está batido, né? O pessoal que trabalhava na roça vai saber o que eu estou falando. O grão batido é aquele grão, são as sementes que já estão sem casca, né? Então ele está ali para proteger, porque a gente tem que lembrar que a época aqui é de Juízes,
e ainda, por certo, ele está com medo aí dos medianitas, se alguém pode chegar e levar todo o fruto do seu trabalho, né? Então ele cuida do fruto do seu trabalho. Ele se alegrou, né? Porque ele bebeu, ele festejou, comeu, bebeu, e ele vai lá para se alegrar olhando para o fruto do seu trabalho, né? Então é muito legal isso, porque está escrito em Eclesiastes que aquele que consegue desfrutar do fruto do teu trabalho, ele tem um dom de Deus, né? É o que está escrito. Muito bom. Verso 7 diz o seguinte: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, né, por tudo que tinha acontecido, por toda a colheita, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então, veio ela de mansinho, é linda essa palavra, né? E lhe descobriu os pés e se deitou. Muito bom. Vale uma consideração aqui importante, né? Então ele se deita perto de uma meda, né? Que é o local justamente ali onde estão todos os grãos, como a gente acabou de falar, provavelmente para proteger aquilo que era dele, né? Aí já cabe um grande ensinamento para nós, né? Proteja o que é seu, proteja o que Deus colocou nas suas mãos. Se alegre com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? Quer seja o seu trabalho, quer seja os seus filhos, quer seja o curso que você está fazendo, enfim. Tudo que Deus colocou diante da tua mão, se alegre com isso, porque é através daí que vem as bênçãos de Deus. E acontece que quando ele se deita, depois de toda essa alegria, Ruth vem de mansinho, quer dizer, é bem devagarzinho. Ele está cansado, foi um dia terrível para ele, né? E ela vem devagarzinho, vai lá e descobre o pé dele. Fala disso aí para a gente um pouco, Alane. Acrescenta alguma coisa nisso que a gente falou e depois a gente arremata para seguir em frente no verso 8. Essa questão de descobrir o pé, né, de estar ali de mansinho, chegar de mansinho e descobrir o pé dele, eu interpreto, né, essa é a minha interpretação, de como às vezes a gente, bom, depois talvez eu vou dar um spoiler aí de quem é a figura de Boaz pra gente, né, mas de quando a gente às vezes chega nos pés de alguém e pede ajuda, né, que a gente se prostra para pedir ajuda e que a gente inclina nos pés, na parte mais baixa. E ela não chega com um olhar altivo, querendo conquistá-lo e querendo assediá-lo com sensualidade. Não, ela se chega nessa questão mesmo de estar ao pé dele. Eu estou aos seus pés. Eu acho que isso é um exemplo de submissão. E aí, né, as pessoas podem interpretar errado o que é uma mulher submissa, e que aí já vem o povo, né? Ah, submissa, não dá para ser submissa. Mas de estar aos pés, ao lado, né? Andar junto. Olha, eu tô aqui descobrindo os seus pés, e eu vou andar junto com você. Eu vou cuidar dos seus pés cansados, quando você chegar cansado do seu trabalho. Eu vou estar aqui aos teus pés, mas não para o homem pisar. Mas justamente, onde o seu pé pisou, o meu pé vai pisar junto com ele, eu vou estar junto, eu vou cuidar de você. Eu acho que essa aproximação não sensual, mas uma aproximação realmente de eu estou aqui para cuidar dos seus passos. Para mim é assim que eu interpreto. Pode ser que a interpretação não tem nada a ver com isso para o irmão tem um outro olhar, mas eu acho importante a gente retomar essa questão de quando a gente vai casar com alguém, então eu vou estar nos seus, eu quero estar seguindo os seus passos, onde os seus pés pisarem, eu vou cuidar deles. E a gente vai entender a submissão não como algo menor, mas de estar inferior, mas no sentido de estar abaixo da mesma missão. Eu e meu esposo, nós temos a mesma missão, e eu estou abaixo da missão dele. Porque ele, né, Cristo é a cabeça, Cristo está para o meu marido do mesmo jeito que o meu marido está para mim. Então ele é a cabeça e eu estou na submissão, na mesma missão que ele. Muito top, muito top. E aí, né, a gente vê até uma inversão diante da nossa cultura, né? Porque na nossa cultura o homem vai lá e faz um pedido de casamento para a moça, né? Aqui foi o contrário. Quem fez o pedido foi a Ruth. Né? Porque ela vai e ela demonstra justamente isso, né? Eu quero estar junto com você. Então ela descobre os pés, primeiro para acordá-lo, e segundo porque quando você descobre os pés, naquela época, e os judeus levaram até no tempo do Senhor Jesus, a gente vê isso, né? A questão de lavar os pés é justamente descobrir. Então, mesmo que você esteja calçado, eu preciso tirar os seus pés para eu fazer alguma coisa para você, para mostrar que eu tenho um carinho por você, para mostrar que eu tenho respeito por você. Por isso que Jesus, ele vai lá, né?
no dia da ceia, ele vai lá e descobre os pés dos apóstolos, que eles estavam calçados de alguma forma, ninguém estava descalço, então descobrir o pé, tirar a cobertura que tem, se é um sapato, se é um chinelo, tira, e Jesus, nesse caso, ele vai lá e lava os pés, dizendo assim, eu tenho respeito por vocês, eu respeito vocês, e eu quero estar na mesma missão de vocês, como você acabou de dizer. No caso de Ruth foi a mesma coisa, ela descobriu os pés no sentido de, ela tirou o calçado dele, né, se é que ele tinha algum calçado ali, ou ele tinha coberto mesmo com algum tipo de pano, né, ou manto, mas ela descobre para dizer assim, ó, a partir de agora, eu gostaria muito de fazer parte da tua vida, de fazer parte da tua missão. E é engraçado, né, e bonito, porque os dois são muito trabalhadores. Ela trabalha muito e ele também trabalha muito, né? Então deu muito certo, né? Muito certo. E Abraão e Ló, né? A gente vê também que Abraão fez a mesma coisa quando os anjos chegaram, né? Foi a primeira coisa que ele fez. Ele vai lá e descobre os pés, quer dizer, eles estavam calçados, e aí vai fazer esse ritual de dizer, eu sei a missão de vocês, eu quero estar na missão de vocês, eu quero estar junto naquilo que vocês vieram fazer aqui. Então, é muito bonito isso. Verso 8 diz o seguinte, e sucedeu que, pela meia-noite, que horário bonito, né? Pela meia-noite, para nós aqui, bem a mudança do dia, né? Bem a mudança do dia, para nós e para vocês aí, para nós que somos ocidentais, né? À meia-noite começa um novo dia. Por isso está escrito lá no Evangelho também, né? A parábola das 10 virgens. Era já meia-noite, eis aí o esposo. Por que meia-noite? Porque agora começa uma nova história, começa um novo dia, começa uma nova escrita da tua vida. Então, a meia-noite quer dizer aqui justamente isso, ó, vai começar algo novo. Porque Boaz, ele estava já representando alguém. E Ruth representava alguém, né? Boaz aqui representando o Senhor Jesus e Ruth representando a igreja, né? Então, Boaz é o trabalhador, como Jesus falou, né? Eu e meu pai, desde o princípio, nós trabalhamos até agora. Quer dizer, Jesus ele não para de trabalhar. E está escrito que os olhos dele, ele não dorme nem tosqueneja, Salmo 121, né? Ele não dorme nem tosqueneja, o tempo todo trabalhando por nós. Enquanto a gente está dormindo, o céu está trabalhando por nós. E aqui a gente vê da mesma forma, só que Boaz, com o corpo carnal, ele se deita para descansar. E aí Ruth, representando a igreja, vai lá e descobre os pés. Olha que lindo isso, né? Quer dizer, eu sei o teu propósito e eu quero entrar no teu propósito. O propósito de Jesus é salvação? Você que está nessa live, quer entrar nesse propósito? A tua chance começou. Se você ainda não entrou, a tua chance começou hoje. A chance da tua vida mudar, a chance da tua história mudar, a partir da meia-noite, é um dia novo, é uma vida nova, uma vida com Jesus e uma vida diferente, uma vida bem diferente daquela que você vivia. No verso... Continuando no verso 8, então, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Meu Deus, quer dizer, ela também tinha dormido. Olha que confiança, né? Ela confia tanto que ela jaz, ela dorme. Ela falou, eu confio. Eu sei que alguma coisa boa vai acontecer, porque eu confio no que minha sogra me falou, eu confio no homem que está deitado aqui, porque ele me tratou muito bem, é um homem abençoado, né? Isso a gente leva lá para Atos, né? E vê Pedro dormindo na prisão. Só dorme quem confia. Então, se você está perdendo seu sono, se você está preocupado com alguma coisa que está assistindo essa live, preste atenção, confie. E depois os seus, como está escrito na palavra, seus pensamentos serão restabelecidos e você vai poder dormir com paz. Porque se você confia que Deus vai operar, por que não dormir, né? Aí no Salmo lá, Davi falou assim, deitei, dormi e acordei. Ele dormiu bem, porque ele falou, dormi e acordei, porque o Senhor me guardou. Alane, fala um pouquinho pra gente, acrescenta alguma coisa nisso. Irmão Anderson, e a questão mesmo da gente, quando, né, no final de um dia, a gente nos prostrar aos pés de Cristo e a gente colocar todos os nossos, né, justamente colocar nossas aflições, nossos pensamentos, essa questão toda do nosso coração que fica turbado, mas quando a gente coloca nos pés de Cristo, a gente consegue dormir. Meu Deus, consegue descansar, né? Consegue descansar, consegue dormir, né? Por isso que ele falou, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quer dizer, vem para cá, chega perto de mim, encosta perto de mim, que eu quero te aliviar, eu quero tirar essa dor do seu coração, eu quero tirar essa aflição que você está passando, eu quero tirar a dúvida que está dentro de você, eu quero tirar o teu medo. Então venha para perto de mim, venha próximo de mim, né? Que eu vou conseguir cuidar de você. E foi bem isso que aconteceu. No verso 10 diz o seguinte... No verso 9, né? Ele diz, quem és tu? E ela disse, sou Ruth,
tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Meu Deus, que coisa linda isso, né? Tu és o remidor. Ou seja, agora ela entende o plano, né, de Noemi, da sogra, e ele fala, estende a sua aba sobre mim. Ou seja, me cobre, né? A gente tem até um hino, né, na CCB, o manto, né? O teu manto, né? Que cobre a gente, quer dizer, o manto do remidor mesmo, daquele que agora é responsável pela tua alma, como está escrito em Hebreus, sacerdote da nossa alma, alguém que vai nos proteger, como também está escrito no Salmo 91, né? Sobre as asas do Onipotente, cobertos, né? Protegidos por alguém que é maior do que nós. E ela diz assim, me ajuda, joga essa ponta do manto aqui em cima de mim, e eu tenho certeza que se você fizer isso, era como se fosse o sim por pedido de casamento. Então ela já tinha feito o pedido, e agora ele vai falar se vai dar sim ou não para esse pedido, né? E aí ele solta uma frase linda no verso 10, e diz o seguinte, e ele disse, bendita seja tu do teu Senhor, minha filha, melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns mancebos foste, quer pobres, quer ricos. Olha que linda essa frase, né? Olha, o que você fez agora foi maior do que você fez a primeira vez, que foi ajudar a tua sogra. Você sendo uma moabita, não é do nosso povo, você veio com ela, está ajudando a cuidar dela. Foi bonito o que você fez, mas o que você fez agora foi muito mais bonito para mim, porque você mostrou a sua integridade, os seus valores morais. Você podia ter ido atrás de qualquer moço mais novo, porque ele aqui já era madurão, né? Ele já era um homem maduro. Mas você não foi. Você veio aqui. Por isso você é bendita, abençoada do Senhor. Achei muito lindo isso. Quer agregar alguma coisa aí nesse pedaço, Alane? Só dizer aí que fica o exemplo para os varões aí, né? Que eles têm que proteger as futuras esposas, a casa que eles vão construir, né? De ter essa questão mesmo de a minha veste vai te proteger, eu vou ser o escudo daquilo que vai acontecer, porque às vezes hoje a gente está não no nosso meio, né? Isso aí não acontece no nosso meio, não. Mas tem uns mocinhos aí que estão, às vezes, deixando a desejar, né? Que não tem que se casam, às vezes, e não tem esse papel de maturidade, de proteção, de falar, não, a minha casa é a minha, eu protejo, agora eu e minha esposa, nós somos a nossa família, eu vou protegê-la de tudo que acontecer. E às vezes ficam até um pouquinho mimadinhos, né? Não são muito de ter essa questão da proteção, essa masculinidade suficiente para proteger a esposa. Então é só esse pedacinho aí que eu queria adicionar, aproveitando a deixa. Muito top. Então, ele diz o seguinte, né? No verso 11 ele diz o seguinte, agora, pois, minha filha, não temas. Olha que lindo isso, né? Não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É muito forte isso, né? Muito forte isso, porque nós vamos ver esse papel, mulher virtuosa, nós vamos ver isso escrito lá em Provérbios, né? Mulher virtuosa. Quem achará? O seu valor muito excede a de rubins. E a gente vê lá no provérbio, né? Que aparece o alfabeto inteiro hebraico, de Aleph a Tav. Então, Aleph, Beit, Gimel. Para quem não sabe, aquilo lá é o alfabeto hebraico. Está no Salmo 119, está em Jeremias e está no último provérbio. Conforme você vai descendo lá, está escrito essas palavrinhas. Aleph na frente, depois o próximo verso, Bet, depois Gimel, e vai até Tav. Ou seja, de Aleph a Tav, de A a Z. A mulher é uma mulher completa. Então, a mulher virtuosa é uma mulher completa. Uhum. É muito lindo isso aqui. Aliás, gente, eu preciso destacar uma coisa aqui. A Lani tem um canalzinho no YouTube e ela fala... são vários vídeos, né? Um vídeo de cada capítulo, né? Provérbios, isso, exatamente. Provérbios, um vídeo de cada capítulo. Nossa, top! Quem puder depois, dá uma olhada lá no canal da Lani, no YouTube, que é muito, muito, muito bacana. E aí vocês dão uma olhada aí no último capítulo para ver o que ela vai explicar. Acho que vale muito a pena. Voltando aqui, eu achei muito lindo isso que ele falou, né? Todo o povo, toda a cidade, quer dizer, não sou só eu, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, trabalhadeira,
honesta, tá cuidando da sua sogra, e agora você veio aqui toda arrumada, toda perfumada, você podia tentar todas as formas para tentar me seduzir, e a única coisa que você fez foi descobrir os meus pés. Quer dizer, ela podia ter se aproveitado de todas as formas, porque ele tinha bebido, ele estava deitado, mas não. Ela descobriu os pés e fez tudo conforme a palavra de Deus. Então, por isso ela foi chamada de virtuosa. E aí, continuando, verso 12 diz o seguinte: porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Então lembra lá que a gente leu em Deuteronômio capítulo 25, verso 5, que o responsável mais próximo, no caso o cunhado, ficaria responsável por ela não ter filhos. Como o cunhado tinha morrido, vai procurar o parente mais próximo. E então ele diz para ela que ele abre o jogo, fala: olha, eu sou remidor sim, só que na minha frente tem uma outra pessoa. Pela nossa lei, pela lei judaica, tem uma outra pessoa na minha frente. Então ele deixa muito claro para ela: não sou eu ainda, tem uma outra pessoa. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Quer dizer, não posso fazer nada, ele vai ficar responsável. Se ele redimir, tudo bem. Bem está, foi o que ele falou. Ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Quer dizer, é próximo da meia-noite, aguarda um pouco, deita aqui, fica tranquila, que amanhã cedo nós vamos resolver essa questão. Ele está na minha frente, mas se for por Deus, você vai ser minha esposa. Foi isso que ele quis dizer para ele. Para ela, quer acrescentar alguma coisa, Lani? Não. Não veio Vamos nada continuar assim. então. Vamos continuar. Verso 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Gente, um conhecer o outro aqui é um entrar o outro mesmo, ter sexo, não teve. Então, chegou de manhã, olha, os dois passaram a noite juntos e não aconteceu nada entre eles. Por isso que está escrito aqui, ó, antes que um pudesse conhecer o outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Então, não quero que nada de ruim aconteça com seus valores, com quem você é como pessoa. Você é uma mulher íntegra e eu não quero que saia comentário nenhum ao seu respeito. Olha que proteção, né? Ele já começa a proteger ela desde agora, né? Desde agora. Disse mais: dá cá o roupão que tem sobre ti, e tem mão nele. E ela teve mão nele. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs em cima. Então entrou na cidade. Ou seja, você vai sair daqui agora, vai para a cidade, só que me dá o roupão aqui, né, aquela capa, né, a parte externa, colocou 6 medidas de cevada e falou: leva agora, leva para tua casa, não vai faltar comida. Olha, então, a primeira proteção: não quero que você seja difamada. A segunda proteção agora é com comida, quer dizer, as coisas básicas ele já estava fazendo por ela. Eu achei muito lindo isso aí, e eu gostaria que você comentasse alguma coisa, Lani, a respeito desses versos. Sim. Até a questão mesmo dele falar: pode ficar aqui à noite, né? Dele não expô-la num risco né, dela sair no meio dos campos, acontecer alguma coisa. Não, eu te protejo aqui já, fique aqui, vou te respeitar, mas antes de alguém falar qualquer coisa de você, você sai, para você não ser difamada. Então, esse cuidado, esses valores que ele já tem nele, de falar: não, por mais que você já tenha sido uma mulher casada, eu vou te respeitar, e quando tudo ficar certo, né, quando a gente puder casar realmente, que eu puder ser o seu remidor completo, aí sim nós vamos ter uma vida a dois. Uma coisa que me chama a atenção nesse caso é a questão também da própria Ruth se portar como uma mulher sábia, de saber se portar, de saber escutar, de poder confiar também num homem que estava ali para protegê-la. Então, é esse equilíbrio que a gente busca hoje no nosso casamento, né? Eu vou ser uma mulher sábia, eu vou edificar minha casa, eu vou cuidar de tudo, eu vou fazer o que você pedir. Por quê? Porque eu sei que o meu esposo vai fazer tudo para me proteger, vai fazer de tudo para não me difamar, para preparar o que a gente tem de necessidade de alimento, não só alimento material, mas alimentação espiritual também. Então eu posso confiar o meu coração no meu esposo, porque eu sei que ele vai fazer isso. E é isso, meninas, que a gente tem que procurar.
Os homens têm essa, vamos dizer, essa checklist, né? Se ele pegar Provérbios 31, lá tem todas as características de uma mulher sábia. E eu acho que aqui a gente pode aprender de procurar os nossos Boazes também. Onde estão eles? Esses homens que estão prontos para proteger. Porque quando a gente vai colocar numa missão, né? É como uma pessoa que vai para a guerra. Quando a pessoa vai para a guerra, como que funciona? Tem o chefe da missão e os soldados, eles vão falar assim, o que o meu chefe de missão falar, eu vou fazer. Eu vou defender a minha pátria. E o casamento é isso, né? Tem um chefe de missão, um esposo que teve uma missão, foi missionado por Deus para criar uma casa, uma família. E aí a esposa, ela fala assim, tá bom, eu tô aqui, eu vou lutar lado a lado com você. E a gente vai não somente proteger aqui o nosso território, mas vai proteger a nossa nação, o nosso povo. E a gente vai lutar um ao lado do outro. Por quê? Porque eu confio que você vai fazer o que for melhor para mim. E aí acho que é esse um pouco a falta de equilíbrio que a gente encontra hoje nos casamentos e que pode ser muitas das vezes falta até motivos para separações, para tantas coisas ruins acontecerem, para criação má dos filhos, porque falta esse equilíbrio, entender qual que é o papel do homem dentro de um casamento, qual é o papel da mulher. E aí, a partir de que tudo fica claro, né, a missão de cada um, que estão embaixo de um mesmo propósito, fica mais fácil caminhar. Legal, muito bom. Então, no verso 16 diz assim, e veio a sua sogra, a qual disse, quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Acho lindo isso, né? Ela vai contar no detalhe agora para a sogra. Quer dizer, olha, tudo que você falou, tudo que você me disse, eu fiz, eu segui a risca e deu tudo certo. Talvez até melhor do que a gente imaginava. Porque eu trouxe até aqui 6 medidas de cevada, né? O número 6 é o número do homem, porque o homem foi feito no 6º dia. Então, aqui, mostrando que Deus já está trabalhando na vida do ser humano. Então, aqui, para ficar muito claro, né? Deus está trabalhando na vida do ser humano, porque para ele já veio o alimento. Eu acho muito bonita essa parte. Lembrando de novo, gente, que a época que se dá essa história aqui é a época de juízes. Então, os medianitas estavam por ali, né? Fazendo aquele alvoroço, levando comida deles embora. O povo passou uma época de muita fome. Agora, Boaz é um grande fazendeiro. Está tudo protegido. Deus tinha feito um enorme milagre lá no livro de Juízes, através de Gideão, né? E aqui agora eles estão plantando, está dando tudo certo. As colheitas são enormes, né? Belém significa casa, Bet-Halem, casa do pão. Então a casa do pão voltou a ter pão, né? Olha que coisa bonita, né? A casa do pão voltou a ter pão. Em algum momento ficou sem, mas agora voltou a ter pão, graças à coragem de algumas pessoas. Então, a coragem de Gideão, a coragem de Sansão, e aqui agora a coragem de Boaz, de olhar para o campo e falar, vamos plantar e vamos abençoar esse lugar. Acho lindo isso, né? Porque ele vai abençoar. Ele chega abençoando os moços que estão trabalhando, os moços abençoam ele, ele vê Ruth, abençoa Ruth, Ruth vai lá e abençoa ele, e depois a Ruth chega em casa com 15 quilos de semente de cevada, e aí a sogra vai e abençoa também Boaz. Então são 5 bênçãos num capítulo só. É lindo demais isso, né? Por isso a gente falou na live passada, na sessão passada, que abençoe de você chegar, abençoe a tua casa, abençoe o seu trabalho. Se está num momento difícil no teu trabalho, chega no portão da empresa, abençoe. Senhor, abençoe esse lugar, abençoa a minha vida, abençoa o meu carro, para que o nome de Deus possa ser glorificado e Deus possa estar também na tua história, Deus possa também escrever novos capítulos aí da tua história. E aí, ela faz do jeitinho que a sogra falou, e no verso 17 diz o seguinte, disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra, você não vai voltar para casa vazia. Quer dizer, e é o que Deus espera de nós também, né? Sempre Ele nos dá alguma coisa, está escrito na palavra de Deus, que quando a palavra vem, ela jamais volta vazia, né? De alguma forma a palavra de Deus vem, ela toca no nosso coração e alguma coisa de nós ela leva. Que seja louvor, que seja glória, que seja adoração. Mas que de alguma forma a palavra de Deus possa voltar para Ele completa daquilo que nós entregamos. Então, ela vai lá, ela faz um pedido, mas ela não volta vazia. E ela diz isso para a sogra dela. A sogra dela agora está muito feliz. Imagina, né? Uma mulher que estava deprimida, que queria ser chamada só de Mara, agora ela já está feliz, a comida chegou dentro da casa dela, ela voltou para perto dos parentes dela e a vida vai seguir, embora ela tinha tido muitas perdas, mas agora ela vê uma luz no fim do túnel,
ela vê uma alegria no fim do túnel. Que seja assim para a vida de vocês que estão assistindo essa live hoje, né? Que muitas vezes escurece tudo, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer na minha vida? Olha, Lani, está servindo até para mim, tá? Deus fala muito comigo com esses versos, porque tem hora que dá uma escurecida, né? Mas depois que você olha para a palavra de Deus, você começa a ver coisas novas, você começa a ver que Deus tem propósito para a nossa vida. E a tristeza, ela não vai se instalar para sempre. Ela não vai se instalar. Como está escrito num salmo que é bisneto. Então, Ruth e Boaz geraram Obed, Obed gerou Jessé, sim, bisneto. O bisneto dela, Davi, escreveu um dia, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A pessoa que acredita na palavra de Deus, ela não para no vale da sombra da morte, da tristeza, da angústia, da depressão. Ela anda. Então, no momento que você vai andando, uma hora você sai desse vale. Uma hora você vai chegar num lugar melhor. Por isso que fala, ainda que eu andasse, não que eu parasse, mas que eu andasse. Então, se você está passando por momentos difíceis, ande, se movimente. Se movimente para você sair dessa situação. E foi exatamente o que aconteceu aqui na vida de Noemi. Vou para o verso 18. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Que negócio? O negócio do casamento. Ele foi acertar essa questão e essa menina aqui, Ruth, pelo jeito, estava gostando muito dele. Também, né? Uma mulher que nem ela. Dócil, vendo um homem trabalhador daquele, inteligente, fazendeiro, né? Que cuidou dela com tanto carinho, que está mostrando proteção, ela está já com um sentimento de amor dentro do coração. É uma nova vida que Deus vai preparar para ela, né? É um novo relacionamento. E vai começar coisas novas aqui, né? Na vida dessa mulher, que representava a igreja na época, né? O marido dela era, olha só, né? O que significava o nome, adoentado, frágil. E agora ela vai pegar o Boaz. Então, a vida dela vai mudar. Quem era a gente, qual eram as nossas companhias, né? E agora, com quem a gente anda? Com quem você andava no passado? Com a tristeza, com a angústia, com a depressão, falando palavrão, jogando palavra torpe. E agora, quem é você? Depois que você conheceu Jesus. Quem é você depois que Jesus jogou o manto dele em cima da tua vida, em cima da tua família, em cima da tua casa? Quem é você? Acalma o teu coração, foi o conselho da sogra. E aí, Alane? Sim, na hora que Noemi fala para ela, né, quem és tu? Eu imagino assim o efeito que a gente tem quando a gente encontra o nosso remidor e que a gente tem essa certeza, eu vou ser remida, eu fui redimida e vai dar certo, né? Então, essa transformação que às vezes a gente tá lá dentro, né, vai e fica e vai tentando a nossa força até o momento que a gente encontra o nosso remidor. E aí quando a gente encontra, nem os nossos nos reconhecem, porque muda o nosso semblante, muda a nossa forma de viver em uma noite, né? Porque está escrito, o choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã até a sogra dela, quem és tu? Como assim? Você é outra mulher, você veio outra mulher. Por certo, o semblante dela tinha mudado, a esperança de ser remida, de ter encontrado o Salvador dela, fez ela se mudar, né? E tem gente que às vezes, eu não sei, irmão Anderson, se o irmão encontra muita gente assim perto do irmão, mas às vezes a gente encontra gente que é cristão e é triste, e fala, e sabe, vive aquela gente, um carrancudo, e nunca nada tá bem, não vê nada bem, e fala, eu sou provado, eu sou angustiado, só vê as coisas negativas. E não vê essa coisa, não, eu fui remido. Eu fui remida. Eu tenho alguém que me ama, embora conheça o meu passado, conheça as minhas condições, ele me amou. Ele me amou, me preparou, vai me proteger, vai preparar o pão de cada dia para mim. Eu não vou ser mal falada, eu não vou ser descoberta, minha vergonha não vai ser descoberta. A gente vai viver, ele me amou e ele vai ver. Se tem alguém que eu tô devendo, que pode ser, né, alguém para mim acusar e falar, não, eu vou remir no meu lugar, ele falou, não, eu vou fazer, descansa. Eu vou lá e vou negociar com ele. E eu vou te remir completamente, eu vou casar com você. Então, é isso que acontece na nossa vida, né? Deus chega alguém e fala assim, mas, né, mas você fez isso no passado, mas você fez aquilo outro, e nananã, e fica falando para as pessoas. Mas a gente tem um remidor. E ele vem para cobrir todas as nossas vergonhas. Se a gente se prostrar, vem com o manto.
Ele cobre as nossas vergonhas. E a gente tem que viver com um semblante de ter essa esperança. É isso a fé. Não são as nossas boas obrinhas, não. É essa fé do nosso, de ter um remidor por nós. E de recomeçar, né, Alane? De Sim, recomeçar sempre que preciso, né? sim, De sim, recomeçar sim. sempre que preciso. Sim, e não ficar preso nesse passado que às vezes a gente, todo mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa no passado que vai querer nos puxar para trás, para baixo, para mostrar nossas vergonhas. A gente fica ali preso naquilo e não consegue avançar e não consegue olhar o foco, a esperança de Cristo, a esperança dos dias melhores que virão. A gente fica muito preso, muito carrancudo. Acho que muitas das vezes a gente não dá o valor. E por não dar valor e reconhecer isso, a gente até tem dificuldade de ser submissa a Cristo, não, Anderson? Nossa, muito top essa reflexão. E você falando aí, me veio um verso aqui, em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Eu acho que dá para a gente encerrar com esses versos aqui, que eu acho lindo, lindo, lindo. E aqui também mostra o alfabeto hebraico. Pega a Bíblia de vocês aí, Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lá em Lamentações, capítulo 3, começa lá aquelas palavrinhas, né? Aleph, Beta, Quimel. Só que no verso 22, abram a Bíblia de vocês aí, Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz o seguinte. Você está com a sua Bíblia aí, Alane? Está em francês ou português? Está em português. Posso ler? Por favor. Retornai, vós, filhos apóstatas, e eu Não, não é curarei. essa não. É Lamentações. Lamentações 3, 22. O que eu tô fazendo? Ah, eu fiz Jeremias. Oh, depois. É, Lamentações. É porque Lamentações é de Jeremias, né? Só que é um livro depois. Ah, tá bom, perdão. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. A minha versão aí tá diferente, né? Porque é King James, mas pode ser que o irmão leia aí na versão Tá, mas pode, Almeida. pode falar o próximo verso. Os dois próximos versos. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. O Senhor Olha é na minha bom para versão aqueles. como tá. Perdão. Olha na minha versão como tá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então imagina um manto que não tem fim. Ah, mas eu errei hoje. Será que vai ter manto amanhã? Se você errou sem querer, né? Se você está se esforçando, as misericórdias de Deus não têm fim. E aí é aquilo, né? Que lindo, né? Novas são a cada manhã. Ou seja, o Senhor renova essa misericórdia a cada manhã. Então, quando se inicia um novo dia na sua vida, também se inicia uma nova misericórdia. Ou seja, uma página em branco que Deus vai te ajudar a escrever. E ele continua assim, ó. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, fique tranquilo, que é verdade o que eu estou falando. Eu sou fiel ao que eu estou falando. E ele continua: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Lindo isso demais, né? Muito bonito. E para concluir aqui, bom é o Senhor para os que o atêm a ele, para a alma que o busca. Que atém quer dizer aquele que vai lá e descobre o pé, que se ajoelha diante dele, que chora nos pés do Senhor, que se atém, que pega, que segura o Senhor. Aquele que se atém a Deus, bom é Deus para essa pessoa. Porque Deus está olhando o esforço dessa pessoa, aquela pessoa que bate, né? Como Jesus mesmo falou, bate que a porta abre, busca que você encontra. Então é bem por aí. Alane, eu vou deixar você fazer as considerações finais e vou mandar abraço aqui para muitas cidades que estão vendo a gente hoje. Tá bom. Primeiro agradeço, né, a Deus por esse domingo que Ele nos deu a graça de passarmos junto com tantas pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, né? Eu sempre deixo aberto aí meu espaço para as pessoas mandarem perguntas. No que eu souber, eu tenho prazer de responder. Se eu não souber, eu aviso também, né? Para a pessoa ficar esperando. Se acontecer também, às vezes a pessoa não receber uma mensagem de resposta, relança, porque às vezes fica naquela caixinha de outras mensagens, a gente não encontra mais, eu não sei o que acontece, o Instagram. Mas eu tenho muito prazer em ajudar. Eu convido a todos que quando a gente terminar de ler essa live aqui, ver a live, que a gente possa ir em Provérbios 31 e a gente reencontre Ruth descrita. É a descrição da vida dela.
Então esse é o meu convite, essa lição de casa aí para a semana, que a gente reflita nesse poder de, ainda que hoje à noite você se sinta mal, vá lá no pé de Cristo, no que Ele fez, na cruz que Ele foi crucificado por você, pelos nossos pecados, que amanhã as misericórdias deles podem se renovar. Então é esse meu convite. Deus abençoe a todos. E, irmão Anderson, essa palavra está com o irmão. Muito top, muito top. Deus abençoe a Alane. Olha, tem a Alane, tem muita gente, ó. Porto Murtim tá vendo a gente. Acrelândia, Uberlândia, Guarulhos, Itapira, Garanhuns, lá no Pernambuco, cidade do meu pai. Garanhuns, ó, um abração lá para Garanhuns. Londrina, o pessoal aqui de Campinas, um abração para a turma aqui de Campinas. Votorantim, Rondonópolis, Penápolis, Jundiaí, Maringá, no Paraná, um abraço para os irmãos do Maringá, Itajaí, Itatiba, Emelino Matarazzo, Catalão, Piedade, Taiobeiras, São Sebastião, Porto Velho, Osasco, Rio das Conchas, Atibaia, Feira de Santana, lá na Bahia, Paulínia, meu Deus, é muita gente, Jacareí, Americana, ó, tem gente de Porto de Galinhas, lá no Nordeste, Poá, São Paulo, olha, um abraço muito forte para a mocidade lá de Poá, viu? Eles sempre estavam aqui junto com a gente. Sumaré, Embu das Artes, Campo Grande, lá no Mato Grosso, Atibaia, Loanda, Cajamar, Camaçari, Salvador, meu Deus, a turma da Bahia, Vera, lá em Mato Grosso, Nova Mutum, Ribeirão Vermelho, Santa Bárbara do Oeste, Campina da Lagoa, lá do Paraná, um abração para os irmãos lá de Campina da Lagoa, Digão, um abraço, Digão, Campina da Lagoa, Malhada, Petrolina, Pernambuco, São João da Barra, Guairá, Tamarana, meu Deus, é muito lugar. Teixeira de Freitas, São José dos Campos, Laura, Suzano, gente, hein? Hortolândia, Piracicaba, Barretos, Belo Horizonte, Cangaíba, Santo André, Taiobeiras, Araras, São José do Rio Preto, Carapicuíba, Arabá, Salinas, Monte Claros, meu Deus, é muita gente. É muita gente. Irmão Deus Anderson, abençoe todos que participaram aí. Irmão Anderson, Tem mais gente? Meu Deus, tem mais gente, tem mais gente. Pode falar, pode irmão falar. Anderson, eu posso um negocinho que eu tava aqui, enquanto o irmão lia, me veio na minha mente. Daqui 2 horas, o dia termina aí no Brasil, né? E a gente tá no horário de verão aqui na França. Então, daqui 2 horas, o meu dia começa. Então, Meu Deus. eu, assim, sinto de Deus mesmo, enquanto vocês estão terminando um dia, o meu vai estar nascendo. Então, é uma semana diferente, por certo, Deus vai fazer coisas diferentes. Por certo, Deus vai renovar de novo as suas misericórdias. Então, vamos aproveitar essas 2 horas, que estão as 2 horas de vocês e as 2 horas em que o Senhor vai estar trabalhando já para mim, né? No meu horário. Sabendo que para Deus esse tempo é só uma marcagem, né? O tempo da eternidade vai além disso. Mas o tempo terrestre, hoje ele está acontecendo isso. No globo, onde vocês estão no Brasil, tem 2 horas para o dia acabar. E para mim falta 2 horas para o dia se levantar. Amém. E que seja um dia diferente, que seja um dia de vitória, que seja um dia de alegria, que seja um dia que Deus possa cumprir essa palavra na nossa vida. Amém. Que a gente possa chegar mais perto do Criador e Ele possa jogar o seu manto de misericórdia em cima de nós e começar na nossa vida numa nova história. Um grande abraço para Montemor, Guatemi, Ligianópolis. Tem gente da Inglaterra, tem gente da Espanha, Portugal, Mogi das Cruzes, Goiânia, Uberaba, enfim, tem mais gente escrevendo, Rio de Janeiro. Um abraço grande para todos que participaram da nossa live. Deus abençoe grandemente vocês. No próximo domingo é o último capítulo, tem uma riqueza nesse último capítulo que a gente vai ver. Tem gente mandando shalom, então shalom, shalom, shalom em hebraico, é paz, prosperidade, saúde e segurança. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. E como dizia Moisés, Deus abençoe vocês e guarde a Alane. Deus abençoe grandemente sua vida, de ter participado com a gente. Pessoal, entrem no canal da Alane, tá bom? Visitem aí o Instagram dela. Ela tem um canalzinho lá no YouTube que é muito top e vale a pena dar uma passada nos vídeos sobre provérbios, tá bom? Deus abençoe grandemente. Quer falar mais alguma coisa, Alane? Não, Deus abençoe grandemente. Boa semana para todos. Uma noite de muita paz para todo mundo, viu? E uma semana abençoada para todos vocês. Estamos juntos para a vida eterna. Paz. Amém. Amém.